Olá pessoal, tudo bem? Aqui professor Hamilton falando com vocês e na aula de hoje nós vamos estudar sobre o recurso adesivo no processo de trabalho. Mas não esqueça de curtir esse vídeo se você gostou, indicar para um amigo e seguir nosso canal, ok? Vamos lá, primeiro item, cabimento. Segundo o TST, por meio da súmula 293, o recurso adesivo é compatível com o processo de trabalho e cabe de 4 situações, 4 recursos. Vamos lá. Primeiro, recurso ordinário. Então, cabe recurso adesivo do recurso ordinário. 2, recurso de agravo de petição. 3, recurso de revista. E 4, do recurso de embargos de divergência. Então, veja bem que o TST, por meio da súmula 293, que regulamentou o tema, porque nós não temos nenhum dispositivo na CLT, disse que o recurso adesivo ele cabe de 4 recursos no processo de trabalho. Primeira dica, não é de todos, apenas 4. Recurso ordinário, recurso de revista, recurso de embargo de divergência e ainda no caso de recurso de agravo de petição. Contudo, gente, o processo civil, quando foi regulamentar o tema do recurso adesivo, ele colocou ainda mais um recurso para a gente. Não é um recurso especificamente trabalhista, mas é um recurso que é utilizado num processo de trabalho. Que recurso é esse, Hamilton? É o recurso extraordinário, conforme dispõe o artigo 997, parágrafo 2º do CPC. Tá? Então vamos lá. Conteúdo desse recurso adesivo. É muito importante você saber que é desnecessário, veja bem, é desnecessário que a matéria veiculada no recurso adesivo esteja relacionada à do recurso interposto pela parte contrária. O que significa isso, Hamilton? Quando você for recorrer de recurso adesivo, você não tem que ficar preocupado com o recurso interposto pela parte contrária pelo qual o seu é o adesivo. Você precisa recorrer sim da decisão que lhe prejudicou, a decisão que você perdeu, porque para combater o recurso da parte contrária, veja bem, para combater o recurso da parte contrária, você vai ter as contrarrazões. Então, no seu recurso adesivo, você não pode mencionar nada sobre o recurso da parte contrária. Isso você faz nas contrarrazões. O recurso adesivo, você ataca a decisão que lhe desfavoreceu, ok? Então, vamos fazer a leitura aqui do que eu escrevi para vocês, para você entender melhor o tema. É desnecessário que a matéria veiculada num recurso adesivo esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte contrária. Como dito, isso você faz em contrarrazões. Parte alegou uma situação, você vai rebater em contrarrazões. No adesivo, o recorrente deve recorrer da parte da decisão que lhe foi desfavorável. Então, no recurso adesivo, você vai recorrer da decisão que você perdeu, ok? Próximo tema. Subordinação ao recurso principal. Lá no Código de Processo Civil, no artigo 997, parágrafo 2º, onde ele regulamenta o recurso adesivo no processo, que é aplicado subsidiariamente ao processo de trabalho, temos o seguinte, o recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras, desde quanto aos requisitos de admissibilidade, julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa. Então, não será conhecido o recurso de revista se houver desistência do recurso principal e ainda, se ele for considerado inadmissível, O que significa isso? O recurso adesivo ele está subordinado ao recurso principal na parte do juízo de admissibilidade. Veja bem, na parte do juízo de admissibilidade. Ele não está subordinado ao recurso principal na hora do julgamento do mérito do recurso. Aí cada um segue a sua vida. Agora, no juízo de admissibilidade, caso a parte que interpôs o recurso principal, que o seu recurso adesivo está colado, o que acontece? Se ela pedir desistência até antes do julgamento, cai o seu adesivo também, Se aquele recurso principal dela estiver intempestivo, o seu também está intempestivo. Se o recurso principal dela estiver deserto, por mais que você tenha pago, o seu preparo, o teu também vai estar deserto, porque no juízo de admissibilidade, o seu recurso adesivo fica vinculado ao recurso principal. Depois que passou disso no julgamento do mérito, cada um tem vida própria, ok? Próximo tema.
Interposição. O recurso adesivo deverá ser dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente for interposto. Então veja, quando a parte apresenta um recurso, né, e você perde seu prazo, você tem uma chance no prazo das contrarrazões, que a gente vai verificar o prazo correto já antecipando, você apresentar um adesivo. Então o recurso adesivo ele é interposto para o mesmo órgão que recebeu o recurso principal, porque ali ele vai fazer o juízo de admissibilidade, no caso o primeiro, vai abrir vista para contrarrazões da outra parte, ok? Prazo. Como nós falamos no tópico anterior, já antecipando, né, o prazo do recurso adesivo é o mesmo prazo do recurso principal. Então, todos aqueles recursos que nós falamos anteriormente, com exceção do recurso, né, extraordinário, tem prazo de 8 dias. Então, por isso que a súmula do TST, quando ela faz previsão, ela diz que os recursos, né, os 4, RO, RR, embargo de divergência e agravo de petição, tem prazo de 8 dias para recorrer, logo a parte terá o prazo de 8 dias para apresentar o adesivo e suas contrarrazões se quiser. Já o recurso extraordinário, como ele tem prazo de 15 dias regulamentado pelo processo civil, você no recurso extraordinário pode apresentar adesivo no prazo de 15 dias. Requisitos cumulativos do recurso adesivo. Esse tema é muito importante para o seu recurso adesivo ser aceito, né, de forma correta e não ter nenhum tipo de problema. Então, primeiro, quais são esses requisitos que são cumulativos? 1. Sucumbência recíproca. Só pode haver recurso adesivo se houver sucumbência recíproca no processo. Significa o quê? Que a parte autora perdeu e a parte ré perdeu. Reclamante perdeu, reclamado perdeu. E nós temos aqui uma sucumbência recíproca. 2. Interposição de recurso pela parte adversária. Vejo muitos erros no dia a dia sobre isso. Parte adversária. Então, preste atenção. Reclamante perdeu, reclamado perdeu. Reclamante não recorreu, reclamado recorreu. O reclamante pode interpor um adesivo do recurso do reclamado. Vamos a um exemplo. Temos de um lado reclamante, do outro lado a empresa A e a empresa B como litisconsorte passivo. Houve uma sentença em que houve sucumbência parcial, ou seja, todos perderam e ganharam. Então houve uma sucumbência recíproca. No caso, o reclamante não recorreu, a empresa A não recorreu e a empresa B recorreu. Então veja bem, a pergunta é, a empresa A que não recorreu, ela pode interpor um recurso adesivo porque a empresa B recorreu? Resposta é não. Não pode, porque segundo o TST, só pode interpor recurso adesivo, né, quando o teu adversário apresentou um recurso principal. No caso, a empresa A, né, ela não interpôs recurso, mas a empresa B interpôs recurso, mas elas não são adversárias. Elas estão no mesmo polo da ação. Logo, somente quem poderia interpor recurso adesivo seria, né, o reclamante no caso em que nós vimos aqui, ok? Então, nesse caso, nós temos a decisão do TST aqui embaixo que diz o seguinte, gente, nos termos do artigo 997, parágrafo 1º do CPC, o recurso adesivo é cabível quando há sucumbência do autor e réu, não havendo como se admitir o recurso adesivo ao interposto pela parte que figura no mesmo polo da ação processual. Recurso de revista não conhecido. Então veja, se tiver no mesmo polo da ação, não pode interpor recurso adesivo aproveitando o recurso principal daquela outra parte. No mesmo sentido, nós temos uma decisão aqui do Maurício Godinho Delgado do ano de 2018. Veja bem, não configura cesseamento de direito de defesa, o não conhecimento do recurso adesivo, que não preenche os requisitos do artigo 500 do CPC, atual 997 do CPC de 2015. Salienta-se que não ser cabível a interposição do recurso adesivo quando o recurso principal tenha sido interposto por empresa integrante do mesmo polo processual da recorrente. Então veja bem, entendimento pacífico no TST não pode apresentar recurso adesivo se você estiver no mesmo polo da pessoa que recorreu e a outra parte do polo, né, adversário não tenha apresentado recurso também. Terceiro item, não apresentar recurso no prazo de 8 dias. Então veja bem, o recurso adesivo não pode ser interposto por quem, né, já tenha interposto um recurso principal. Não pode. Se você interpôs o principal, tu não pode mais utilizar o adesivo. B, por quem tenha apresentado o recurso principal intempestivamente. Tá? C, ou ainda com a desculpa de complementar o recurso principal. Faltou um tópico, eu estou complementando com o recurso adesivo. Nessas 3 possibilidades, você não vai mais poder utilizar o adesivo. Então, repetindo, quando você já interpôs recurso,
quando você interpôs recurso, mas fora do prazo legal, ou quando você interpôs recurso que é complementar. Porque nesses 3 casos ocorreu a preclusão consumativa. Você praticou o ato e não vai praticar, não vai poder utilizar-se do recurso, né, adesivo. Ok? Nesse sentido, nós temos uma decisão do TST que diz o seguinte, ó, a interposição de recurso adesivo pressupõe que a parte então recorrida não tem interposto recurso principal, conformando-se com a decisão que lhe fora parcialmente diversa. No caso, a reclamada já havia recorrido ordinariamente, interpondo recurso pela via principal. Claro que não poderá recorrer adesivamente ao recurso do reclamante, porque já exerceu o poder de recorrer, tendo ocorrido aqui a preclusão consumativa, à vista do princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade dos recursos. Em clara afronta ao princípio da unirrecorribilidade, a reclamada socorre-se do recurso adesivo para reapresentar as razões expostas no recurso ordinário, cujo processamento foi denegado pelo juiz de origem por deserto. 4. Respeitar todos os requisitos de admissibilidade do recurso principal. O recurso adesivo deve respeitar todos os pressupostos recursais do recurso principal, como, por exemplo, o recorrente deve pagar o depósito recursal no adesivo se o recurso principal exige o depósito recursal. É um erro muito comum na prática quando o reclamante apresenta o recurso principal, a reclamada não apresenta o recurso principal, vai utilizar-se do adesivo, mas nós verificamos que muitas vezes essa reclamada, quando utiliza o adesivo, ela não faz o preparo dela porque, no caso do recurso principal do reclamante, ele estava isento do preparo, mas quem estava isento era o reclamante recorrente e não a reclamada. A reclamada, se ela não for beneficiária da justiça gratuita, ela tem que pagar custas de 2% e ainda o depósito recursal definido pelo TST. Tudo bem? Então, meus amigos, fica aqui a nossa aula sobre recurso adesivo. Espero que vocês tenham gostado. É um tema bem simples, mas que tem muitas dúvidas, e espero ter solucionado algumas delas de vocês. Ok? Até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus.